Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Entre Linhas. E hoje nós estamos aqui com a psicóloga clínica que vai abordar alguns assuntos muito interessantes conosco sobre cura emocional. E ela é Thaís Aquiles. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Thaís é uma psicóloga clínica que atua com um foco em cura emocional. E Thaís, pensando um pouquinho nesse viés, né? A gente vem vindo de como é que eu posso falar? Uma libertação, eu diria assim, das pessoas no sentido de que elas não podem fazer terapia, porque terapia é só para pessoa extremamente problemática, ou uma pessoa extremamente doente, ou uma pessoa louca. Sim, e graças a Deus a gente vem vindo quebrando esse conceito, né? Mesmo, Isso. Como é que você tem visto no teu dia a dia a ideia das pessoas se achegarem pedindo esse apoio, esse suporte, né? Psicológico, terapêutico, e como é que você vê a ideia da cura emocional, o efeito disso, né? O efeito desse abrir-se para a cura. Muito bom, importante falar sobre isso. Estou vendo essa abertura para a vulnerabilidade, tanto homens como mulheres, entendendo que olhar para dentro não é um sinal de fraqueza e que nós somos integrais. Então, tem a questão física, tem a questão espiritual, mas as emoções são algo extremamente importante de olhar. Então, o que eu estou percebendo? Há cada vez mais essa consciência de que nós não fomos ensinados a lidar com as emoções. Aprendemos tantas coisas na escola, na formação, mas o que a gente faz quando está com raiva? O que nós fazemos quando temos uma frustração? E no dia a dia, eu percebo que quando as pessoas vão tendo esses desafios de não conseguir lidar, é onde vai vir esse start do tipo, eu preciso cuidar de mim. E que bom que agora a informação, a internet, mais pessoas posicionadas falando sobre, está desconstruindo esse tabu, essa questão em torno da saúde mental, de que saúde mental, ela importa e todos nós precisamos olhar para isso. Então eu vejo dessa forma. E aí meu trabalho é muito nesse sentido também de ser uma voz, de levar informação, proteção para as pessoas e falar assim, olha, vamos cuidar de você, é importante olhar para dentro também. Exatamente, tu fala numa palavra chamada vulnerabilidade. Tem um livro que eu amo da Brené Brown que ela fala sobre a coragem de ser imperfeito, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, e ela fala sobre vulnerabilidade. E quando a gente pensa um pouco nesse tema vulnerabilidade, é exatamente isso, né? É quando a gente consegue enxergar que, poxa vida, eu tenho meus monstrinhos aqui dentro, porque todo mundo tem, né? Verdade. Todo mundo tem. Mas quando a gente tem a honestidade com a gente mesmo, de conseguir enxergar nossas vulnerabilidades, não ter medo dela, não ter aquele preconceito no sentido de que eu preciso sempre me manter dentro desse padrão rigoroso que eu fui criado, que nós somos criados, de que tudo está perfeitamente bem, de que eu não tenho nada para evoluir e mudar. Então é quando a gente para de evoluir de fato. Verdade. Né? Hoje eu penso assim, é pesado demais, custa caro as armaduras que nós vamos sustentando ao longo da vida. Então esse olhar para a vulnerabilidade, para sombras, como você falou, nos leva a aceitar. Sim, eu sou assim, eu tenho minhas dificuldades, tenho também minhas potências, minhas forças, mas eu costumo dizer uma frase que eu até acredito que seja muito válido para você que está nos ouvindo aí, que essa armadura que nós criamos para mostrar algo que nem sempre somos, ou até em decretos de dor que fazemos, olha, nunca mais eu quero ser ferido, não quero ser traído, ou algo nesse sentido, essas armaduras, elas impedem da dor chegar, de fato. Então ela impede da dor, mas também não chega dor, mas não chega amor também. E isso, né, quando você não tem esse olhar para a vulnerabilidade, de se permitir ser visto, de se olhar, de se permitir aceitar também, tá, eu tô assim, eu sou assim, sabe? Eu acho que nós temos recebido muitos estímulos de fora, de mostrar numa imagem, até que entra nessa questão de comparativo, redes sociais, de que nem sempre é a realidade. E aí tá pesado, porque quando você começa a comparar, poxa, como que tá a minha vida, né? Se tá todo mundo feliz e eu tô num dia triste, se tá todo mundo conquistando, realizando, e eu tô aqui às vezes com uma dificuldade. Então eu gosto desse olhar, sabe, de falar, tá tudo bem, tem dia que não vai ser legal, tem dia que vai ser desafiador, e isso também a gente consegue tirar força nisso. E todos nós temos traumas, né? Demais. Eu costumo dizer assim, ó, sempre volta, né, às vezes pro passado, pai, mãe, uma relação familiar, uma questão.
A minha visão como psicólogo é muito de futuro, muito de presente, futuro, aquilo que pode ser construído. Eu costumo dizer também que o nosso passado, ele tem marcas, mas o nosso futuro está intacto. Dá para ser feito algo diferente. Então, apesar do que fizeram conosco, apesar do que nós passamos, cada um tem sua história. Atrás de cada pessoa tem uma história. E a gente pode acolher, olhar para isso e falar assim, agora o que eu, adulta, cresci, potente, consciente, posso fazer de diferente. Alguns traumas, eu trabalho muito com essa ferida, traumas, abusos, violências, enfim, palavras que ouvimos que foram pesadas, entrou no coração, isso todos nós estamos sujeitos. Nossos pais falharam conosco, mas também acertaram muito, fizeram o melhor que puderam, né? Mas chega um momento da vida, que eu acredito que a gente precisa ter uma honestidade, uma responsabilidade de falar assim, e agora? O que eu posso fazer? Porque não vai adiantar ficar lamentando mais. Não vai adiantar, às vezes, buscar um afeto de alguém que faltou na infância e que, às vezes, não vai te entregar da forma que você deseja. Então, por exemplo, muitas vezes criamos ideações ou expectativa em torno das pessoas de receber algo da forma que gostaríamos, mas pode ser que isso não venha dessa maneira. Então eu vou viver o resto da minha vida nessa busca, nessa falta, e por isso muitas pessoas acabam entrando em vícios, acabam entrando em compulsões, em situações, porque está sempre buscando algo, sempre um vazio interno. Então acredito que seja muito importante a gente falar sobre essas questões, né? E muitas vezes os vícios, as buscas externas por tudo, elas são exatamente o reflexo da falta do autoconhecimento, né? Porque quando a gente começa a entrar nesse caminho de, poxa vida, deixa eu olhar aqui pra mim, deixa eu entender o que eu tenho aqui dentro. Eu sempre falo, né, quais são os meus monstrinhos, quais são as minhas sombras, o que eu preciso entender que eu tenho que liberar perdão, o que eu tenho que entender que isso aconteceu pra mim, porque vai servir para alguma coisa. Eu posso aprender com isso, o que eu posso aprender. Então, quando a gente para pensar, olhar para dentro e entender tudo o que está acontecendo ali, para daí a gente ressignificar, eu sempre digo que a gente encontra daí sim um caminho de liberdade na nossa mente. Liberdade, leveza. A vida fica mais leve, de fato. Você falou uma palavra que eu acho que a gente pode destacar, a questão do perdão. Eu vejo pessoas presas, sabe, em situações por falta de perdão ou esse senso de justiça, do tipo, vai ter que pagar pelo que fez comigo. E, de fato, às vezes a pessoa realmente não tem culpa. Às vezes pode ter acontecido uma situação onde você era apenas uma criança, a culpa não era sua. Eu que lido com muitos casos de abuso também, a gente sabe que a culpa nunca é da vítima, não é da criança, por exemplo. Mas acontece que depois, quando a gente cresce, vai se conhecendo, eu fico pensando assim, algumas pessoas falam, Thaís, mas fulano não merece meu perdão. Fulano errou comigo, isso em qualquer situação. Ele não merece, ela não merece. Eu costumo dizer que perdão é para quem não merece mesmo. Né? E nós também, de alguma forma, não merecemos, porque nós também falhamos, erramos em várias situações com as pessoas. Então, nós também, em algum momento da vida, qualquer pessoa vai precisar de perdão em algum momento. Então, às vezes, você pode estar preso em uma situação que aconteceu por 10 minutos, por 1 hora, em alguma situação ou algumas situações, mas a pergunta é, você, mesmo não tendo culpa, mesmo não sendo responsável pelo que aconteceu, você merece mesmo carregar esse peso pro resto da sua vida? Sabe? Será que não é melhor realmente para você, para que você tenha paz, mesmo sem ter culpa, liberar para que você tenha paz e siga a sua vida em frente, né? Acredito nisso. Até porque quando a gente não consegue liberar perdão, a gente que sofre, isso é fato. É como se fosse tomar um veneno esperando que o outro morra, né? Então, esse senso de justiça, eu penso assim, claro, a justiça terrena, a justiça legal, os trâmites que a gente precisa tomar, claro, as pessoas precisam ser responsáveis pelo que elas fizeram, né? De forma alguma, a gente passa a mão na cabeça nesse sentido. Mas o fato de você também falar assim, eu é que não mereço carregar isso mais para minha vida, eu que mereço viver, eu que mereço sonhar. Quantos sonhos são roubados das pessoas quando são feridas por traumas, situações, às vezes lá na escola, na família. Então, são muitos roubos que também trazem muita falta. Será que não está na hora de começar a preencher isso? Né? E aí eu sempre falo também que quando a gente, depois desse processo de aprender, de identificar a raiva, identificar o que dói, conseguir liberar perdão para aquilo que está matando, a gente também pode pegar o caminho do posicionamento, né? Então, perdoar
liberar não significa que depois eu não vá me posicionar, justamente para que eu tenha um presente e um futuro um pouco mais assertivo comigo mesmo e com as outras pessoas. Exato. Vai ter situações, por exemplo, que você não vai conviver com a pessoa, né? E tudo bem, e fica algo assim, resolve de cá, pronto, eu penso que a consequência do que a pessoa fez, ela mesma vai receber de alguma forma, né? Mas, como a gente está falando, a pessoa que merece ser livre nesse sentido. E me conta, Thaís, como é que você vê o resultado da cura emocional nas pessoas? Eu vejo a cura emocional como um processo, como um caminho. E esse caminho, claro que cada um vai ter sua jornada, mas esse caminho ele passa por algumas fases, ele passa por algumas situações que elas são necessárias de serem passadas, como por exemplo reconhecer, aceitar, sim, aconteceu e foi comigo. Sabe, essa questão da gente não simplesmente colocar debaixo do tapete e não querer olhar. Porque eu percebo de que muitas pessoas não conseguem acessar esse lugar de cura porque evitam. E nós temos a tendência de evitar aquilo que é difícil para nós, né? Então, vai chegar um momento ou outro onde a sua vida, em alguma situação, vai travar, sabe? É como se fosse um bloqueio mesmo. Não que a gente deseje que isso aconteça, mas eu tenho percebido isso se repetindo. Chega um momento que não dá mais para arrastar aquilo que foi jogado para debaixo do tapete. E aí a própria vida vai te chamar, vamos olhar para isso? Será que não está na hora já de reelaborar, ressignificar? Será que, sabe, a gente sabe que, até pela psicologia também, que inconscientemente, às vezes a pessoa nem quer fazer de uma forma, mas os nossos comportamentos, eles estão muito ligados a questões inconscientes, sabe? Então, às vezes, talvez você age como age por uma ferida que está ali, latente. E a gente costuma dizer que pessoas feridas, elas ferem. Então, quantas situações nós vamos perpetuando em ciclos, vão se repetindo de gerações e gerações, porque são pessoas feridas, e ferindo outras pessoas que, consequentemente, ferem outras pessoas. Agora, quando uma pessoa se posiciona, que é o que você falou, né? Tô voltando à sua pergunta. Quando uma pessoa se posiciona e fala, eu vou quebrar isso na minha família, nas minhas gerações, eu vou quebrar isso nas minhas relações, né? Então, eu acredito que esse posicionamento ele é muito forte, a ponto da pessoa falar assim, olha, eu vou cuidar de mim. Tá? Então, às vezes, minha mãe não olhou para isso, minha bisavó não olhou para isso, mas eu vou olhar, ainda que doa. E tem outra frase que eu gosto muito, que é assim, no processo de cura, nesse caminho de cura, essas etapas que a gente passa, pode doer como nunca. Não é fácil mesmo, pode doer como nunca, mas é para doer nunca mais. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo assim, que o processo de cura é aquela ferida, né, que fez a casquinha em cima, mas nunca sara. Nunca, nunca, nunca sara. E aí, quando vai lá no médico e aí abre a feridinha, que tem a casquinha em cima, tá cheio de pus dentro. Então, ela não vai sarar mesmo. E o que tem que fazer? Tira tudo aquilo, tira a casquinha, tira o pus, passa pelo processo de dor, para daí limpar aquilo ali, para depois cicatrizar a ferida certinha, sem que aquilo fique inflamando toda hora. E essa informação... E é assim, né? Eu acredito nisso também. Essa informação é como se fossem essas memórias latentes. Exatamente. Que vez ou outra aparece. Né? Exatamente. Então eu sempre digo que quando a gente consegue relacionar a cura emocional com essa cura da feridinha, a gente consegue entender também que o processo da dor na terapia, porque terapia às vezes dá aquela cutucada no processo terapêutico, né? É exatamente esse limpar. É tirar para fora aquilo que dói, é tirar para fora aquilo que a pessoa vem negando, né, pelo próprio mecanismo de defesa dela, né, isso não quero falar, isso eu não quero sentir. Nem dói. Isso eu não quero, não, já passou, já perdoei mesmo. Pra que eu vou mexer nisso? Pra que eu vou mexer? Exatamente. É exatamente quando a gente vai limpando aquilo ali. E aí depois, claro, de todo esse processo, a gente consegue encontrar a cura, né? Consegue, é super possível. A esperança, e como ela falou, essa ferida que é revisitada, ressentida, a gente sabe que é desconfortável sentir de novo, mas eu acredito de que nunca vai estar da mesma maneira, por mais que a gente volta, são camadas, as feridas, a cura é por camadas, então aquele nível mais profundo, eu acredito que à medida que a gente vai dando conta de olhar para algo específico naquela dor,